Olá pessoal, meu nome é Débora Brasil, eu sou advogada, trabalho nas áreas de direito previdenciário, trabalhista e civil no meu escritório, aqui em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E hoje eu quero trazer para vocês a respeito dos direitos da pessoa com câncer, tá? Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão enfrentando essa doença, que já enfrentaram, que tem algum parente, algum conhecido que está enfrentando, infelizmente, essa doença, tá? Então, a gente tem uma grande procura de pacientes com câncer então eu estou fazendo esse vídeo para conseguir esclarecer algumas questões referente aos direitos que a pessoa com câncer possui, tá? Então, o primeiro deles, administrativamente, o paciente com câncer pode adquirir um veículo, tá? Com a isenção de IPVA, IPI, ICMS e IOF, tá? Vale lembrar que o ICMS tem a variação de acordo com cada estado, tá? A tarifa, enfim, o percentual é referente a cada estado e possui uma certa diferença de estado para estado. Então, vale a pena consultar conforme o seu estado, tá? Então, ainda lembrando que tem estados que isenta completamente o ICMS e tem outros que dão apenas a redução, tá? Então, ao comprar o veículo, a pessoa deverá apresentar a documentação pertinente para fazer essa solicitação administrativamente, abrir um processo para fazer a isenção, comprovando a doença, a necessidade, para ter a redução ou isenção desses impostos, tá? Então, no processo administrativo, são chamados médicos para fazerem essa avaliação e atestar a deficiência física, tá? E a veracidade dessa doença. Não adianta somente ter apresentado o atestado médico, tá? Isso é bem importante e é bem grave, tá? Então, essa avaliação toda, esse processo administrativo, dura em torno de 3 a 4 meses, razoavelmente é um período curto, tá? Então, dentro desse determinado tempo, a pessoa pode estar, então, adquirindo o seu veículo sem o imposto de ICMS, tá? Quanto aos benefícios previdenciários, o segurado poderá se aposentar antecipadamente, tá? Se no momento da descoberta da doença, ele tiver, além de pagar a Previdência Social, ele deve estar preenchendo todos os requisitos, tá? Não é simplesmente estar pagando ou querer. Tem pessoas que nos procuram que nunca pagaram o INSS e querem se aposentar pela doença, pela gravidade da doença, tá? Então tem que ser, além de comprovada a incapacidade permanente para uma aposentadoria, tem que comprovar também as exigências, todos os requisitos devem ser cumpridos, tá? Então, cada caso vai ser analisado, vai ser avaliado para ver a possibilidade do seu pedido do benefício previdenciário, tá? Outra questão que surge com frequência é a questão de continuar ou não trabalhando, tá? Quanto tempo tem que permanecer afastado, se o paciente, como fica a questão do trabalho, enfim, né? Então, o paciente que tiver em tratamento oncológico, ele vai ter um atestado médico com o CID, Código Internacional da Doença, para especificar bem certinho o tipo, né, da sua patologia. Então, é necessário apresentar no seu trabalho, né, para pedir o afastamento, esse atestado. Então, quando a pessoa estiver fazendo as sessões de quimioterapia, radioterapia, então, a gente sabe que os efeitos colaterais são bastante visíveis e notáveis. Claro que é variável de organismo para organismo. Tem pessoas que têm
uma maior debilidade e outras menos. Tem pessoas que apresentam na primeira sessão do tratamento já uma certa debilidade, fraqueza, enfim, tem vários efeitos colaterais, né? Mas é importante, então, comunicar à empresa, tá? Para que a empresa possa tomar as providências que são cabíveis. Por quê? Porque os primeiros 15 dias de atestado a empresa assume o ônus e a partir do 16º é encaminhado o auxílio-doença junto ao INSS, ou seja, auxílio por incapacidade temporária, que mudou a lei agora em junho e tem essa nova nomenclatura, tá? Então, é bem importante lembrar, então, que o paciente deve comunicar ao empregador. Além disso, outra questão que surge é quanto à demissão, tá? Então, o paciente não pode ser demitido por razão da doença que está sendo acometido, tá? Então, possui sim estabilidade temporária, mas existe essa estabilidade, tá? Em relação às aulas, tá? Tem muitos alunos acadêmicos, ou enfim, de primeiro, segundo, terceiro grau, então, que não têm condições de comparecer às aulas. Então, de posse do atestado médico, é necessário que procure a instituição de ensino, tá? Para que entregue na secretaria do seu curso, né? O atestado para que as faltas sejam justificadas e assim poder estar entregando seus trabalhos posteriormente, tá? Além de conversar com os professores para que sejam orientados da melhor maneira e não percam o seu curso, né? Isso é bem importante porque as tarefas exigem, a gente sabe que passar por essa situação toda é bem delicado, é difícil. Além da questão física, a debilidade, tem a questão emocional também, né? Que a gente sabe que não é fácil quem está enfrentando ou enfrentou essa doença. Então, quanto ao desconto na mensalidade, também é um motivo de dúvidas. Então, infelizmente, a gente não tem previsão em lei para que tenha alguma redução nos valores referentes a mensalidades. Então, isso vai depender de cada curso, do diretor da instituição e da sensibilidade de cada um para poder, daqui um pouco, ajudar dessa maneira, dando desconto na mensalidade, tá? Então, quanto aos concursos públicos, quando for comprovada a deficiência física, o candidato, o paciente, pode estar solicitando para concorrer às vagas de deficiente físico. Então, vai depender de comprovação da sua deficiência. Tem pessoas que, por exemplo, a mulher que tira as glândulas, né, mamárias, enfim, tem pessoas que têm que amputar alguma parte do corpo. Então, deve ser avaliado cada caso com o seu respectivo olhar atestado da deficiência, tá? E quanto ao plano de saúde, tem sido questionado em vários aspectos. Por exemplo, quanto às cláusulas abusivas, tá? A abrangência, entre outros questionamentos. Quanto ao paciente com câncer, quando ele já tinha o plano de saúde, é importante verificar se foi posterior à adesão do plano ou se no momento que a gente está aderindo ao plano de saúde, é importante que se o paciente já está acometido da doença, se naquela data ele já sabe da sua doença, da sua enfermidade, é importante informar o convênio, tá? Na solicitação, preencher a ficha e deixar claro porque se o plano de saúde aprovar, já está na sua ficha de cadastro que você possui essa enfermidade, tá?
Tem muitos médicos que, quando é diagnosticado essa doença, eles pedem um exame chamado PET scan, para fazer um mapeamento em todo o corpo, desde a cabeça até os pés, para detectar se o câncer originário já gerou alguma metástase. Então, para verificar bem certinho qual o tipo do melhor tratamento a ser feito para aquele paciente, tá? Ele tem um custo elevado e o plano de saúde é obrigado a custear, tá? Então, fiquem atentos, é bem importante essas orientações, né? E qualquer dúvida, podem deixar abaixo nos comentários, tá? Temos mais algumas opções aqui de dúvidas, vamos ver. Vai cobrir a contratação. É importante, então, quando existe a doença pré-existente, informar, então, na contratação do plano e também nos casos de seguro de vida, tá? Então, é importante saber, para saber quanto tempo tem de moléstia, se é cabível, se eles assumem o risco ou não, tá? Então, é importante informar para que você possa cumprir a cobertura do seu tratamento, para que você possa exigir a cobertura do seu tratamento, caso o plano tenha ciência, vai ser cumprido, tá? E outra coisa que daqui um pouco os pacientes oncológicos, eles possuem consequências, tá? Muitos pacientes, por exemplo, perdem os dentes. Isso é uma coisa que tem se tornado com frequência, né? Acontecido isso. Então, se o paciente que perdeu, por exemplo, os dentes, precisar colocar a prótese, como foi em decorrência do tratamento oncológico, o dentista e o médico vão atestar e o plano deve cobrir, sim, o tratamento dentário, tá? É bem delicada essa situação, né? Então, a jurisprudência dos tribunais entendem que a interpretação das cláusulas contratuais devem ser favoráveis ao consumidor. Então, espero ter ajudado vocês que estão nessa situação ou conhecem alguém que está enfrentando isso hoje, para que possamos ajudar. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Se puderem compartilhar o vídeo para mostrar para mais pessoas essas informações de grande relevância, tá? Obrigada a todos pela atenção, fiquem bem, se cuidem e cuidem de quem vocês amam. Obrigada!